ti. Recebe o que Ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Recebe alimento do céu, pois essa é a vontade de Deus. Não basta somente entender, é preciso crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você lutou e um novo tempo eu apresento a você. Dias melhores, dias de paz, dias de amor, eu vou cumprir tudo que um dia em profecia eu revelei para ti. E um novo tempo, e um novo tempo, eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus. E um novo tempo, e um novo tempo, eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus. Receba aí, meu irmão. Sabe o que Deus tem pra ti? Recebe em nome de Jesus. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Alexandre do céu, pois essa é a vontade de Deus. Não basta somente entender, é preciso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você lutou e um novo tempo eu apresento. Gente, bom dia para vocês. É justamente nesse olhar, né, dessa música aí que eu quero começar com vocês, que a gente possa ter esse novo tempo mesmo de paz, né, de alegria, que a gente possa vencer essas barreiras aí que a vida vem nos pregando, né? Fácil não é, ninguém prometeu que seria fácil, então a gente vai aí buscando, né, na verdade, dando aí os nossos passos, mesmo que estreito, mas o importante é que a gente consiga, né, e continue a andar. Bem, hoje é a nossa penúltima aula aí nesse contato, né, remoto. Eu acredito que vocês tinham percebido que a Proiraci colocou no grupo, né, no dia 28 aí de novembro, a informação de que vocês vão ter uma aula, vocês não, que os pais vão ter, né, uma reunião aí juntamente com a direção e com a coordenação para explicar sobre a finalização do ano letivo. Então, vocês vão finalizar. Nós temos a nossa penúltima aula hoje, amanhã a nossa última, nesse contato remoto. Depois, claro, vocês ainda têm algumas atividades a ficarem cumprindo, em especial a questão dos simulados que vocês vão fazer aí da FTD. Dentro desse contexto, hoje nós vamos estar vendo um conteúdo que é um conteúdo necessário, eu já comecei até a pincelar com vocês pelo próprio livro didático, mas é importante que a gente tenha a mão e que a gente consiga entender a importância em si das conjunções, né? O que é que as conjunções elas favorecem. Eu vou fechar aqui esses dois áudios que está tendo um, não sei se é o de Miguel ou o de Kleber, mas não é impedindo que vocês falem, não, gente. É só porque está dando para mim a microfonia aqui. Só isso. Mas se precisarem, podem abrir, porque eu não sei dos dois. Estava parecendo que estava assim soprando, às vezes até algum vento que está passando. Bem, então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar um pouco sobre as conjunções, a importância que as conjunções têm de estar ligando aí as frases através de algumas palavras que nós conseguimos utilizar.
eu vou estar abordando para vocês através dos slides, os quais eu já coloquei aí no próprio grupo. E se tiver alguma dúvida, pode estar entrando falando comigo no privado logo após, tá certo? Vou partilhar, que é para a gente conseguir compreender. Eu vou falar as informações, vou aqui explicando. Se vocês não estiverem compreendendo, interajam, pode perguntar ao Pro, não entendi aqui. A senhora pode ser um pouco mais clara. Então, Pro, isso é assim. Vão fazendo as contribuições de vocês para ver se realmente estão conseguindo compreender ou não, né? Para ficar com vergonha, que nesse momento aqui, o nosso momento não é de vergonha, mas de aprendizado, né? Então, hoje nós estamos aqui na nossa penúltima aula. Pronto, só vou ampliar aqui. Miguel, que estava com o microfone aberto nesse instante, acho que tá bom. Tá conseguindo visualizar aí, Miguel? Já compartilhou aí para vocês? Já. Pronto. Só vou ampliar aqui, viu? Que bom, viu, Miguel, ouvir a sua voz. Eu fico feliz quando eu ouço a sua voz. Você sabe disso. Olha, gente, a gente começa falando aqui sobre o período, né? O período composto, o período simples. Nós já trabalhamos aqui no nosso próprio livro didático, mas como eu disse, eu estou aqui recapitulando, porque esse assunto ele precisa, para que eu entenda direito o que é aí, na verdade, uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, eu preciso entender o que é que eu tenho de período composto ou período simples. Eu só vou dizer que eu tenho um período simples, lembrando meu amigo Felipe Reis, lembrando meu amigo João, né, que no dia participaram bastante. Toda vez que eu falo que eu tenho apenas um verbo, eu vou classificar esse período como um período simples. Aí nós temos aqui eu irei à praia. Nós temos aqui o verbo ir, né? Então, dentro desse contexto, nós temos um período simples, porque nós só temos um verbo. E se eu tenho uma locução verbal pró, dois verbos que equivalem por um, vem próximo um do outro, também eu tenho um período simples. Aí a gente sai dessa conjuntura do período simples e a gente chega aqui no período composto. O período composto, ele possui mais de uma oração em sua composição. Ou seja, para que eu forme um período composto, eu preciso ter dois verbos em diante. Aí nós temos aqui esse segundo exemplo. Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Aí a gente classifica como um período composto. Eu estou classificando esse período como composto, não é porque nós temos aqui estou comprando, não. Estou comprando são dois verbos que funcionam como um, porque eu tenho o verbo auxiliar, que é do verbo ser, o verbo estar, e tinha o verbo principal que se encontra aqui em uma das formas, que nesse caso nós temos a forma aqui do gerúndio, que é o ando. Só que não é essa locução verbal que vai dizer para mim que eu tenho um período composto aqui. Quem vai dizer que eu tenho um período composto é porque logo após, né, em meado dessa oração, eu tenho mais um verbo que é o verbo irei. Então, uma locução mais um verbo, logo um período composto. Se eu tivesse só, estou comprando um protetor solar, eu tinha só um período simples, porque são dois verbos que estão funcionando apenas como um. Aí nós temos o terceiro exemplo. Já me decidi, só irei à praia se antes eu comprar um protetor solar. Decidir é um verbo, irei outro verbo. Logicamente, tendo dois verbos na nossa frase, iremos classificá-lo como período composto. Então, só para que vocês entendam direitinho. Período simples, nós temos apenas um verbo ou uma locução verbal. Período composto, nós vamos ter dois verbos ou mais. Eu percebi que alguém abriu o microfone. Gostaria de me perguntar algo? Até aqui o que eu estou falando, estão compreendendo? Estou seguindo. Sim. Pronto, obrigada, Kleber. Olha, dentro desse contexto, a gente vai ter aí dois tipos de relação das orações, que é o que nós chamamos de orações coordenadas e chamamos de orações subordinadas. Eu gosto de dizer assim, gente. Um aspecto muito importante é a gente conseguir conciliar o que a gente estuda em sala de aula com o nosso aspecto também de casa, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque a gente aproxima o conhecimento. Quando eu digo, por exemplo, o período de coordenação, pense que o período de coordenação é quando você completar aí maioridade, que você trabalhar, que você paga os seus boletos, que você é responsável pela sua vida. É o seu período de coordenação. Você fala por você. Período de subordinação, no caso de vocês agora, são subordinados aí aos pais, porque devem a obrigação, né? Precisam obedecer, têm certas responsabilidades que têm que cumprir. Isso é uma subordinação. No contexto da escola, por exemplo, você é subordinado
a direção. A coordenação já é subordinada à direção, os professores já são subordinados à coordenação e vocês, alunos, já são subordinados aos professores na sala de aula. Então, percebam que a subordinação, a gente tem um conjunto, a gente precisa entrelaçar aí as situações vivenciadas. A coordenação, não. É como se fosse assim, cada um no seu quadrado. Eu entendo o que cada um fala, estou à disposição do entendimento de cada um. Aí a gente tem aqui um exemplo de subordinação versus coordenação, para a gente conseguir entender melhor. Subordinação. Eu desejo que você faça bastante amigos. Eu desejo. Quem deseja, deseja o quê? Eu desejo que você faça amigos, né? O quê? Percebam que é uma subordinação. Quem deseja, deseja algo. Eu preciso de alguma coisa a mais para completar o sentido do que eu estou falando. Já o período de coordenação, a gente não tem esses princípios. Quando nós dizemos, olha, estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Eu poderia repartir aqui essa oração nessas três hipóteses que eu tenho, nessas duas hipóteses que eu tenho aqui, e ficaria para mim com a mesma lógica. Estou comprando um protetor solar, é uma informação. Irei à praia é uma outra informação. Ou seja, eu tenho duas frases com dois sentidos. Esses sentidos eles são independentes. Eu não preciso de o que para que eu complemente. Perceba que quando eu tenho aqui a frase, ó, eu desejo. Quem deseja, deseja algo, eu desejo o quê? Que você faça bastante amigos. Eu precisei dessa completude, eu preciso aí dessa informação extra. Aqui na coordenação, não. Cada um fala por si. Cada frase diz aquilo que pretende, aquilo que quer, realmente a gente consegue compreender. Aí a gente tem que as orações coordenadas, elas são classificadas como independentes. Olha o que eu falei anteriormente. Quando você tem a sua maioridade, que você começa a cuidar da sua vida, que você começa a pagar os boletos, como diz a história, você começa a entender que você é um período coordenado, porque você é um período independente. Você fala por si. Isso é nas orações coordenadas. Aí nós temos aqui uma frase para ajudar vocês. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Eu poderia dividir essa frase e dizer assim, ó, eu lhe trouxe o livro. Era uma situação e outra situação. Você não o leu. Outra situação. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, duas frases, as quais estão aí sendo regidas por termos, né, elementares como os verbos, os quais estão guiando aí o meu entendimento. Só que eu tenho uma palavra que é uma palavra que eu classifico como negrito, porque aquela palavra em si, aquela conjunção, que é o que nós vamos começar a falar. Só que dentro dessa classificação, nós temos aí as conjunções coordenadas sindéticas e as assindéticas. O que significa isso? Toda vez que você ver a palavra sindético, lembre de sêndeto. O que é sêndeto? É uma palavra do grego que significa conjunção. E quando eu tenho um assindético, esse A aqui na frente, ele é um ar negativo, um ar de negação. Significa que você não tem conjunção. Você não tem conjunção, mas você tem entendimento do que está sendo posto, do que está sendo dito para você. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas vão ser classificadas dessa forma quando elas possuírem conjunção. E elas serão classificadas como assindéticas quando elas não tiverem aí conjunção. Aí nós temos aqui os tipos, né? Quando nós fazemos a classificação e dizemos que temos uma oração coordenada assindética, a gente só vai dizer que não apresenta conjunções. Aí temos aqui alguns requisitos. Entrou na floricultura, comprou umas rosas, saiu em silêncio. Percebam, gente, quando se fala, ó, entrou na floricultura, vírgula, comprou umas rosas, vírgula, e saiu em silêncio. Ela é uma oração coordenada porque traz informações independentes. Eu posso dizer o seguinte, ó, entrou na floricultura. Eu entendo aqui, ó, o meu verbo aqui de ação. Comprou umas rosas. Entendo perfeitamente. Saiu em silêncio. Entendo também. Eu tenho aqui três orações, né, um período composto, e que eu tenho entendimento. Eu não tenho conjunções. Por quê? Porque ela é
assindética. E toda vez que ela é assindética, ela não tem a presença de conjunção, mas ela vai ter a presença de quem? De vírgula, de ponto e vírgula, de ponto de continuação, das pontuações que nós já estudamos, justamente para separar essas orações. E quando nós classificamos como sindética, quando elas apresentam conjunções, que nós vamos ver aqui que as sindéticas são subdivididas em 5 categorias, que são as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, olha, quando se fala em sindética, elas obrigatoriamente apresentam para a gente conjunções. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Eu lhe trouxe o livro, é a minha primeira oração, aí eu vou classificar como oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Mas você não leu, ela é uma oração, aí eu já classifico como sindética, porque apresenta uma conjunção. Vamos para agora vermos aqui as conjunções. Ô, Pro, Pode falar, Felipe. tem outra conjunção para, tipo, outro exemplo com conjunção? Sem ser mas? Tem, nós vamos ver os grupos aqui. Tem mais, tem porém, tem contudo, todavia, no entanto. Você vai se apaixonar Ah, aí pelas conjunções. Fale. mas todos os sentidos vai ser de mas, né? Mas, porém, Mas, todos os... porém, o sentido que você fala no sentido de ser adversativo, de ser Não, oposto, É isso. isso é o que nós vamos falar já já. Isso mesmo, já. Vá aguardando aí, para quando chegar no momento você não compreender, você retoma essa pergunta, tá bom? Ok. Olha, as orações coordenadas entre si, elas vão ser ligadas, né, por algum conectivo. Conectivo são as conjunções, viu, gente? Pode receber o nome de conectivo. Mas quando a gente fala coordenadas assindéticas, o que é que eu estou dizendo? Eu tenho entendimento, mas eu não tenho conjunção. Aí, Felipe, a gente não tem o mais, a gente não tem o todavia, a gente não tem o i, a gente não tem o pois, não temos aqui nenhuma conjunção. Os conectivos, eles vão ser representados no termo do entendimento por quem? Quem é que vai dar coesão? São minhas amigas pontuações, ó. A vírgula, o ponto de segmento, o ponto e vírgula. Quando eu digo ele entrou, sentou-se. Ele entrou é uma oração, sentou-se é outra. Eu sei disso porque eu tenho a vírgula para separar. Eu tenho aí o entendimento. Ele entrou, ponto, sentou-se. Joãozinho saiu logo, vírgula, estava atrasado. Meu pai foi trabalhar, ponto, chovia pela manhã. Não fomos ao casamento, ponto e vírgula, mandamos um presente. Aqui eu estou mostrando a vocês que essas orações, elas são independentes, elas têm uma representatividade, contudo, elas não apresentam nenhuma conjunção. Aí a gente vem agora para esses 5 grupos das coordenadas sindéticas, Felipe. Toda vez que nós falarmos em sindética, nós estamos falando claramente, gente, que são as conjunções que nós vamos ter como as 5 categorias que eu falei há pouco: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Cada uma delas tem uma significação, né? Quando eu digo aditiva, eu pego a simbologia da palavra. Aditiva é o quê? Adição. Eu vou adicionar, eu vou acrescentar informações. Adversativa, sentido oposto, sentido contrário daquilo que foi mencionado. Alternativa, você vai realmente alternar, é opções que você tem. Conclusivas, você tem a ideia de conclusão e explicativa, a ideia de explicação. Então, aditiva, a gente pode lembrar, ó, da matemática lá, o sinal de mais. É o mais que nós temos. A adversativa, lembra lá daquela brincadeira de cabo de guerra, que é cada um do seu lado puxando para ver os adversários, para ver quem vai ganhar aqui nessa brincadeira, porque é a situação do oposto mesmo. A alternativa, você tem opções, ou uma coisa ou outra. Conclusiva, você vai concluir, você vai finalizar um pensamento. E a explicativa, logicamente, você vai explicar. Explicar, viu, gente? Aqui era um X, mas ele não quis sair muito legal. Bem, a gente tem a classificação das sindéticas, algumas representações, e nem mais das adversativas. Eu vou mostrar uma tabela para vocês, para que vocês consigam ver de uma forma mais nítida. Essa tabela, eu vou usar essa tabela sempre,
Olha, em termos de informação, em termos de conhecimento, mas na nossa vida nada é estático, nada é o tempo todo a mesma coisa, as coisas modificam. Então, a nossa escrita é a mesma forma. Às vezes, um i, que está no sentido de ser aditivo, ele passa a ser adversativo. Como é que eu vou saber disso? Vai depender da frase que se tem estabelecido. As principais conjunções que nós temos aditivas são e, nem, mas também. Aí temos um exemplo. Nosso amigo não veio nem mandou notícia. Observa que nós temos aí duas frases, onde essas frases que foram colocadas, todas duas estão com o mesmo sentido. São duas informações que só foram aí acrescidas. Nosso amigo não veio, além de não vir, ele também não mandou notícia. Adversidade, oposição. Toda vez que falo a palavra adversativa, eu lembro de adversidade, que é oposição, que é o contrário. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Às vezes a gente fica aprisionados apenas a palavra mas e a palavra porém. E esquece que também tem todavia, tem contudo, tem entretanto. Ele era rico, mas não era feliz. É uma oposição, porque pela riqueza, pelo dinheiro que ele tinha, era para que ele fosse feliz. Mas o que está querendo representar aqui? Que nem toda pessoa que tem riqueza tem felicidade. A riqueza e a felicidade não significam serem sinônimas. Alternativa, ou, ora, quer. Geralmente são assim, construídas através de pares. Mas no decorrer da vida, hoje já é entendido que você pode dizer assim: ou Kleber dança, ou Kleber canta. Ou uma coisa ou outra. Do mesmo jeito que poderia vir assim, dance ou cante. Eu tenho apenas um ou representado, mas que está dando para mim uma ideia de alternância. Olha a frase aqui. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Então, nós temos aqui situações o quê? Alternativas. Conclusiva. Quando você vai concluir um pensamento, a partir do próximo ano, vocês já vão começar a escrever uma tipologia chamada dissertação. Na dissertação, um dos parágrafos que a gente tem é o que a gente chama de conclusão, que é a finalização do seu pensamento, da sua escrita. Toda vez que você vai concluir o seu pensamento, você usa uma dessas conjunções aqui, um conectivo para fechar o seu ideal. O seu ideal, no caso, no sentido do seu pensamento. Palavras como portanto, logo, por isso, pois. Esse pois antes verbos aqui, o que é que significa, gente? Que ele tem que estar entre duas vírgulas, ó. O pois, quando ele é conclusivo, ele tem que aparecer no meio de duas vírgulas. Porque o pois também, ele se caracteriza como explicativo. Mas como explicativo, a gente só tem uma vírgula antes do pois. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Felipe, você conseguiu entender aí o que você me perguntou naquela hora ou não? Está mais confuso? Como é que está a situação? Não entendi. Tipo, isso daí foi a resposta da pergunta. Exatamente, por isso que eu não quis ficar falando tanto com você, porque chegar esse momento. Mas se ficou alguma dúvida, você pode perguntar, viu? Ok. Olha, gente, aí aqui nós temos outros exemplos. Eu estou falando de Felipe porque ele me perguntou, viu? Mas os demais também querendo perguntar, falando, ó, Pro, não entendi, fiquem à vontade. Olha, atenção, não saia hoje, pois vai chover muito. Observa, nós temos aqui primeiro orações independentes. Olha o que eu falei há pouco. A diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. A coordenada é aquela que não precisa de nada para explicar. Ela por si só já é compreensível. A subordinada, eu sempre vou precisar de uma explicação, de uma integração, para que eu consiga entender o que foi colocado ali naquela situação. Só que quando a gente fala em oração coordenada assindética, o que é que nós precisamos saber? Claramente não tem aqui. Se foi oração coordenada é porque tem entendimento. Mas se ela é classificada como assindética é porque eu não tenho conjunção. Então, ó, não saia hoje. Nós tivemos quem? A vírgula aqui para demonstrar para a gente essa valorização de entendimento. Então, não saia hoje. Você tem o verbo aí, saia, do verbo sair, que está indicando para você uma ação. Por isso que é considerada como oração coordenada assindética. Depois, pois vai chover muito. Pois, explicativa, é uma oração coordenada sindética explicativa. Observa, eu falei há pouco sobre a questão do pois aqui na tabela, só para a gente retornar. No meio de uma vírgula só, equivale a uma explicação. Se tivesse o pois entre duas vírgulas, eu, ao invés de dizer que aqui era uma oração coordenada, sindética, explicativa, eu diria que era conclusiva. É porque aqui na frase só foi me apresentada uma vírgula antes do pois.
Caso eu tivesse uma outra vírgula aqui, que nós vamos ver aqui nesse segundo exemplo, eu classificaria como conclusiva. Ele está confuso, vírgula, precisa, vírgula, pois, vírgula, de nosso apoio. Ele está confuso, é um entendimento. Eu entendo essa primeira oração. Se eu entendo essa primeira oração, eu vou classificá-la como oração coordenada assindética. Pronto, aí eu venho. Precisa, pois, de nosso apoio. Olha o pois aí no meio de duas vírgulas. Ah, eu já sei que pois é uma conjunção. Que tipo de conjunção é quando está entre duas vírgulas? Conclusiva. Então, eu vou dizer que é uma oração coordenada sindética. Sindética porque tem a presença de conjunção. E aí eu vou classificar. Tem as 5 categorias. Eu ia dizer se era aditiva, se era adversativa, conclusiva, o que era. Nesse caso aqui, seria para a gente conclusiva. Observações. A conjunção i, aditiva, pode aparecer com valor adversativo. É como eu tinha dito para vocês, nem tudo que parece é. Às vezes a gente chega aqui e fala determinadas coisas, pronto. Na teoria é uma coisa. Quando a gente vem para a prática é totalmente outra. Por quê? A gente precisa entender. Aí vai além do professor, porque você não vai ter o professor o tempo todo para dizer assim: ô, gente, mas aqui não é oração aditiva, aqui não é adversativa. Por isso que você precisa entender que aditivo é para somar, é adicionar as ideias. A diversidade é a oposição, é aquele embate mesmo que a gente tem. E que a gente tem explicação, como a palavra diz, quando você está explicando algo, alternativa, sentido de alternância, e conclusiva no sentido de concluir. Aí nós temos aqui um exemplo. Tem um poeta muito famoso chamado Camões, que ele tem um poema, né, do amor, e aí um dos versos desse poema é esse: é ferida que dói e não se sente. Uma ferida que dói, como é que eu digo que eu tenho uma ferida que dói e digo que não se sente? Apesar de ter o i, que sempre é visto como uma conjunção aditiva, nesse contexto aqui ele é adversativo. Eu poderia dizer aqui, ó, é ferida que dói, porém não se sente, mas não se sente. Porque se eu digo que é uma ferida que dói, com certeza eu deveria sentir. Para que eu estivesse adicionando as ideias e fosse aqui, ó, ferida que dói e se sente. Estava ok, estava no sentido aditivo. Mas eu digo, é ferida que dói e não se sente. Como é que eu posso ter uma dor que eu não sinto? Tem uma contradição aí na minha informação. A ideia com sentido de oposição. Logicamente, nós vamos ter um sentido adversativo. Aí nós temos ainda a conjunção mais, que é adversativa, mas dependendo da situação, ela pode ser considerada aditiva. Era um homem trabalhador, mas principalmente honesto. Eu estou dando o quê? Características, valores a esse homem, que além dele ser trabalhador, ele também é um homem honesto. Eu estou aí somando, na verdade, dois valores, dois princípios que essa pessoa possui. Um exemplo bem claro para que vocês consigam entender. Miguel estudou para avaliação e se saiu bem. Miguel estudou para avaliação e saiu bem. Duas ideias adicionei. Já que ele estudou para avaliação, a lógica é que ele se saia bem. Agora, se eu digo, Miguel estudou e não saiu bem. Se Miguel estudou, como é que ele não se saiu bem? Tem uma oposição aí. Na primeira frase, eu tinha uma adição. Miguel estudou e saiu bem na avaliação. Miguel estudou e não se saiu bem. Além de ter um não para enfatizar, as duas orações elas não estão adicionando a mesma circunstância, estão trazendo para a gente aspectos diferentes. Se são aspectos diferentes, então eu tenho sim que dizer que esse i aí, ele não é aditivo, mas ele é adversativo. Ô, Pró, como é que eu vou saber? Primeiro você vai ler a frase, o que você tiver em suas mãos, aí você vai observar. Está se falando da mesma situação? Pode ser duas situações negativas, podem ser duas situações positivas, mas está falando de um mesmo aspecto, então estou adicionando informações. Mas se eu trago informação positiva e logo depois trago uma negativa, ou ao inverso, eu trago uma negativa para depois uma afirmativa, eu estou utilizando um valor adversativo. Por isso que eu disse, eu não posso sempre dizer que essa tabela que nós temos aqui ela é estática. Eu sei sim que eu posso substituir o mais pelo porém, pelo todavia, pelo contudo. Agora só que eu estou representando realmente um sentido adversativo, é isso que a gente precisa ficar atento. Porque às vezes a gente entende tanto a parte da tabela e fica com aquela tabela nítida na nossa mente e esquece de observar a leitura e interpretar o que nós temos em mãos.
Então, olha, a polissemia aí das conjunções. Mais um exemplo para a gente conseguir observar o valor adversativo, explicativo, como é que nos é pontuado. Terminei o trabalho e não pude aproveitá-lo. Se eu terminei o trabalho, logicamente eu poderia aproveitar. Olha as ideias aqui opostas. Terminei o trabalho e não pude aproveitá-lo. Eu estou indo em direções diferenciadas. Logo, eu tenho um valor adversativo. Esse I é uma conjunção, mas com o valor adversativo. Faça o que eu mando e não se arrependerá. Então, a pessoa está explicando o porquê para você fazer o que ela manda. Aqui a gente tem o I também no valor explicativo. O que é que eu quero que vocês entendam? Que uma conjunção ela pode representar outras situações, dependendo da forma a qual ela seja empregada. A conjunção coordenativa que, normalmente, ela é explicativa, mas ela pode ter um valor aditivo quando ela está no sentido de ir. Ele fala que fala, fala que fala. Ele fala e fala. Então, esse I aqui, que poderia ser trocado pelo que, justamente dando sentido a gente explicativo. Para que servem as conjunções coordenativas? Elas servem para estabelecer relações sintáticas e lógicas simples e são frequentemente empregadas em textos que visam a comunicação direta com o público. Gente, as orações coordenadas, pelo fato de elas serem orações independentes, a gente se sente confortável em conseguir compreender uma oração e entender se ela é oração coordenada e se ela apresenta, por exemplo, uma conjunção. A gente sabe logo se é adversativa, se é conclusiva, o que é que ela está ali demonstrando para a gente. Uma síntese, um resumo para que vocês entendam. A oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. Aí a gente tem aqui classificação das orações coordenadas. A sindética, que é quando elas não apresentam conjunção, e sindética, que é quando elas apresentam conjunções. A gente precisa ter um cuidadozinho dessas orações entre vírgulas ali, que eu nem vou chamar a atenção de vocês aqui para esse critério. O que eu quero que vocês consigam compreender aqui nessa aula é justamente que as orações coordenadas, elas estabelecem para a gente sentido. Toda vez que eu falo oração coordenada, eu estou dizendo que eu tenho um sentido ali independente, mas que essa independência pode ser uma adição, pode ser também uma diversidade que vai impor para mim no sentido de contradição, pode ser uma conclusão. Até aqui o que eu falei, alguém não conseguiu compreender, gente, que gostaria de me perguntar algo? Nesse critério aqui, teve alguma informação que eu falei que vocês ficaram na dúvida, não entenderam? João, que sempre pergunta, hoje está caladinho, João, está conseguindo compreender? Tô pronto. Tá? Pronto. Iago, Bia, Veras. Entendendo, Pro. Pronto. Eu entendi. Tô entendendo, Pro. Tá certo. Não é complicado, não, gente. Esse assunto ele é assim, detalhoso. A gente precisa entender primeiro o que é oração coordenada, sindética, o que é a sindética. Amanhã eu quero fazer um treinozinho com vocês de algumas questões para a gente já ir recapitulando, para entendendo mesmo, porque a gente só consegue entender bem claro quando a gente vem para a prática. Às vezes a gente pega uma tirinha, né? Tem vários gêneros textuais que envolvem aí um cartoon, e às vezes a gente não entende a mensagem porque a gente não entendeu, por exemplo, que aquela conjunção que foi colocada ali é no sentido em si de estar dizendo, é um sentido adversativo. Então, a gente precisa ficar um pouquinho mais atento nessas situações. Vamos orar, agradecer a Deus, né, por mais esse dia aí. E amanhã, na nossa última aula, a gente finalizar essa parte aí desse assunto, dessas conjunções, tá certo? E alguma dúvida que for surgindo, pode me perguntar no privado ou pode guardar também para amanhã perguntar no horário que nós formos fazer aí essas questões, tá certo? Então, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, que o Senhor possa estar aí permanecendo, direcionando, fortalecendo, em especial aí a vida de Isabela, de toda a família dela, né, que perdeu seu ente querido, que o Senhor possa mesmo estar trazendo novamente essa força, essa garra, para que ela consiga estar no nosso meio aí, com aquele sorriso espantado, né? E sempre aquela questão da comunicação que ela tem aí no rosto. Então, Senhor, desde já te agradecemos por ela estar já aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Livres da Promona por hoje. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem Tchau, com Deus, Pro. gente. Tchau, Pro. Tchau.